pessoal, começando agora mais um programa e olha só quem está lado a lado comigo hoje, o querido amigo, ator e jornalista Jean Lucas Almeida Pino. Com mais de 10 anos de atuação nos palcos, muitos personagens e peças, hoje ele também dá apoio e sustentação ao trabalho dos colegas artistas através da Pino Assessoria Cultural. Bem-vindo, Jean! Obrigado, Mina. Obrigado por me receber aqui. Estou muito feliz. Eu que estou feliz, enfim, de ter você aqui do meu ladinho. Enfim. Eu estou brincando, gente, mas o Jean já esteve aqui várias vezes assessorando outros artistas que aqui estiveram, né, Jean? Foi bastante. Pelas minhas contas, mais ou menos umas 10 vezes por aí, mas por cima, mais ou menos. Ficou lá sentadinho, escondidinho, sem fazer barulho, né? Então vamos começar falando do Jean ator ou do Jean jornalista? Vamos começar falando do Jean ator? Então vamos lá. Eu acho que tem bastante coisa do Jean ator e o jornalismo entrou dentro desse processo também, e faz parte desse processo, mas veio depois. Então como é que começou essa sua paixão pelos palcos? Assim, eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de shows e esses eventos que tinham personagens ou tinha essas animações. Eu lembro que uma grande incentivadora de tudo isso era minha tia, minha tia, né? Minha tia Regina, que sempre me levava. Então, tinha show do Bananas de Pijama, vamos lá. Tinha show de não sei qual personagem, vamos levar, porque era o único sobrinho na época, né? O mais velho, né? Então era o único, então me levava pra tudo, quanto é lado. Então eu acho que essa paixão começou disso, assim, de ver, de ir, acompanhar minha tia no teatro, espetáculos de dança, enfim. Então eu tenho muito essa referência familiar. Que bom que você tinha uma tia que tinha esses bons olhos, né? Que bom. Eu agradeço ela até hoje. Eu falo, muito obrigado. E aí eu acho que depois disso, quando eu fui crescendo, eu lembro que na época da escola, as professoras sempre, acho que por esse jeito de falar demais, né? Falar muito, ser muito caricato, assim, desde criança, as professoras acabavam me chamando para as apresentações Dia dos Pais, Dia das Mães, essas festinhas escolares, né, que as crianças geralmente fazem. Então, acho que foi mais na escola. A escola também teve esse start inicial, assim, onde eu fiz as primeiras vezes, pecinha Dia das Mães, pecinha Dia dos Pais e tudo mais. Depois igreja, eu lembro que na comunidade, né, onde eu morava, tinha uma igreja, e eu comecei a fazer parte dessa igreja, e a igreja sempre precisava tinha um grupo de teatro. Então, chama o Jean, que o Jean gosta, o Jean fala demais. E aí acabou que foi a partir disso, né? Mas eu vim me profissionalizar, mas já estava maiorzinho, já maior de idade, quando eu falei, não, é isso que eu quero, então preciso focar e vamos investir nisso. E qual foi a primeira peça profissionalmente? O primeiro trabalho que eu fiz foi com o Ricardo Vandré e a Yara Napoli, que foi a partir de um curso de teatro que eu fiz aqui em Tu, que foi meu primeiro curso de teatro, inclusive. Desse curso surgiu o primeiro espetáculo, que foi Romeu e Julieta, a lenda do amor entristecido, que era uma adaptação também brasileira, do Wagner Sintra. E foi o meu primeiro espetáculo, meu primeiro trabalho, onde eu fiz o personagem Teobaldo, que é da parte dos Capuletos, da família da Julieta. Foi um personagem muito gostoso, muito bacana, mas hoje vendo os vídeos ou vendo foto, eu fico com um pouquinho de vergonha e falar, não acredito, que assim, a experiência, né, primeiro espetáculo, primeira vez no palco, né, não tinha muita noção de muita coisa, de projeção de voz, essas coisas que o ator tem que ter, então eu fico meio assim, mas foi o meu primeiro espetáculo, que depois, né, teve um cachê, assim, vamos dizer assim. Foi Ganhou um dinheirinho. Ganhamos um dinheirinho com o teatro. Na época eu era menor de idade. Então imagine, para um jovem de, sei lá, uns 14, 15 anos, ter o primeiro cachezinho, que não era muito, né, mas o primeiro cachezinho ali para comprar suas coisas pessoal. E com o teatro, nossa, para mim foi, meu Deus, Tudo de bom. Tudo de bom. E Jean, depois dessa primeira peça vieram muitas outras, inclusive musicais, né? Que eu queria que a gente comentasse aqui as suas experiências aí teatrais. Então nós temos aqui algumas fotos, eu vou mostrando e você vai comentando, ok? Tá bom. Bom, então depois disso, aí foi quando eu comecei a fazer outros cursos de teatro, e um deles foi com a Yara Napoli, que ela também é uma grande fã de teatro musical, e foi uma área que eu me descobri também. Estudando teatro, eu descobri a área do teatro musical. E foi uma área que eu me apaixonei, porque o artista do teatro musical, ele é um artista completo, né? Ele dança muito bem, ele atua muito bem, ele canta muito bem, ele tem improvisações, né, assim, no tempo certo, no start certo. Então ele no meu ponto assim de vista, ele é um artista completo.
E foi uma área que eu me apaixonei, porque eu amo música, eu amo dança e amo teatro, então tem os três juntos num lugar só. Mas foi com a Yara Napoli que eu montei o meu primeiro musical, que foi o Dentro da Floresta, que é a adaptação de um musical do Into the Woods, que é um musical da Broadway também, que já fez muito sucesso. Teve um filme com a Meryl Streep fazendo um dos papéis da bruxa, enfim. E aí foi um espetáculo que eu me apaixonei também, o meu primeiro musical, e que foi um personagem também um personagem muito maravilhoso, que foi o padeiro. Que legal, olha aí. E era um personagem que ele tem uma história que conta, tem vários contos. Então tem a história da Chapeuzinho dentro desse conto, da Rapunzel, da Cinderela. Então vários contos se unem dentro desse espetáculo, desse musical. Então era muito gostoso, porque aí o meu personagem acabava se entrelaçando com todos os outros. E aí eu tive o prazer de atuar com a Bruna Gavioli, que fez a mulher do padeiro, que é uma ótima atriz. Que é essa que aparece na foto, a Bruna Gavioli. Tivemos também a Letícia Napoli, também, que é uma ótima atriz, com a Chapeuzinho Vermelho. Enfim, uma galera aí, um elenco muito bom. E o meu primeiro musical, aquele que a gente fica guardado, né, no coração. Sei. Eu tenho o Chapeuzinho do Padeiro, que é um chapeuzinho que eu comprei mesmo pra poder fazer esse personagem. Eu tenho guardadinho ele até hoje. A minha ideia é botar ele num quadrinho junto com alguma foto, mas ainda não consegui pôr isso em prática. Mas a minha ideia, a gente guarda esse carinho pelo personagem, né? E aí logo em seguida veio Mamma Mia, também pelo Yara Produções Artísticas, onde eu fiz a audição, passei, né? Também foi um desafio muito grande, porque eu até então não era bailarino, também ainda não sou, né? Eu não gosto de falar que eu sou bailarino, eu sou um ator que entendo um pouquinho de movimentos de dança, mas na época eu não sabia nada de dança e me colocaram no corpo de baile, ou seja, junto com os bailarinos. Então estava eu lá, do lado de um monte de gente que já dançava profissionalmente. Então para mim também foi uma grande aprendizado, que eu aprendi muitas coisas de jazz, de balé, e foi também onde eu tive mais contato com a dança, que eu fiquei mais apaixonado pela dança também. Mamma Mia é um espetáculo alegre, né, Jean? Muito gostoso. Mamma Mia é um espetáculo com as músicas do grupo sueco ABBA, né? Tem um filme também com a Meryl Streep também, um elenco também de peso, maravilhosa, né? E é um musical delicioso, é uma festa, né? Do começo ao fim, porque as músicas permitem isso, a história permite. No Mamma Mia você fazia o galã, né? No início, na audição, eu passei como o Pepper. O Pepper, ele é o dono do bar. Do espetáculo, ele é o dono do bar. Um personagem muito mulherengo, muito divertido também, que era só risada com ele, não tinha tristeza. E aí, no meio do processo, assim, a gente já tava mais ou menos já uns 2 anos com o espetáculo, uns 2 anos mais ou menos. Aí teve uma mudança, uma substituição de elenco, por conta de algumas pessoas que precisaram sair por conta de trabalho, faculdade, né? Tem pessoas que não conseguem continuar mais. E aí teve uma modificação no elenco. E aí teve uma nova audição para quem faria o Sky, que ele é o galã. O namorado da Sophie, que é a mocinha da história. E aí eu passei nessa audição, e aí até hoje eu faço o Sky, também é um personagem muito romântico, diferente um pouquinho do Pepper, ele é mais romântico, ele ama a Sophie, ele tá nessa dúvida, né, tipo, vamos casar, mas você quer casar, enfim, a gente pode fazer outras coisas além de casar, podemos viajar. Então ele é muito romântico, diferente um pouquinho do Pepper, mas muito divertido, um personagem gostosíssimo de fazer também. Em 2016, você participou de 3 espetáculos também, né? Isso. Um deles foi A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, um musical infantil que eu acho que trabalhar com criança é uma das coisas mais deliciosas que tem, porque a criança, ela te responde na hora, né? Então, se ela não gostou de alguma coisa, ela vai reagir, se ela gostou, ela vai rir ou ela vai amar. Então, o Bela e a Fera foi um espetáculo muito gostoso também, realizado pelo Yara Produções Artísticas, e onde eu tive o convite, esse foi um convite, né? O elenco todo foi convidado, dedo a dedo, pela própria Yara e a Renata do Yara Produções. E eles me convidaram para fazer o Lumière, que é o candelabro. Que tá aparecendo aí na foto. Que é um personagem muito brilhante, né? Vocês podem ver, muito iluminado e muito gostoso fazer ele, que as crianças gostam, as crianças vêm me abraçar, vêm tirar foto no final, é muito gostoso, muito gostoso. Depois veio Nos Bastidores da Broadway. Nos Bastidores da Broadway, que foi com o grupo do Alexandre Chimarelli, daqui de Salto. E fiz um personagem chamado Ed Nerd, que era um personagem também muito, tadinho, muito bobinho, sofria na mão das pessoas, todo mundo pisava nele. E um papel muito gostoso, uma produção muito gostosa. E foi onde eu tive a oportunidade também de fazer um trabalho de palco com o ator de musical Saulo Vasconcelos,
que é um grande ator de musical. Ele fez o Fantasma da Ópera aqui no Brasil. Ele foi o Fantasma, inclusive. Ele fez Cats, ele fez Mamma Mia, ele fez vários musicais de peso no Brasil. E ele hoje é considerado um dos grandes... Hoje sempre, né? Considerado um dos grandes e maiores atores de teatro musical. Que luxo ter essa oportunidade. Não, né, é uma experiência, assim, eu até me arrepio a falar, porque quando a gente entrou nesse processo, eu não sabia que a gente ia ter a presença dele. E na estreia, quando a gente estreou aqui em Salto, ele tava, e ele veio para fazer um número do Fantasma da Ópera. E ele veio com a máscara do fantasma que ele usou, e aí eu pude tirar foto com ele, pude gravar um vídeo com ele, falar o quanto eu era fã do trabalho dele, que eu queria seguir também no teatro musical. Ele me deu alguns conselhos também, então, assim... Poder falar que eu tive esse privilégio de subir no palco com o Saulo Vasconcelos e ainda fazer um mini workshop com ele, foi muito incrível. Bom, né? Aqui, muito incrível, não tem nem como explicar. Jean, depois de uma sequência aí de musicais, aí veio Terra Desmedida. O Terra. Em 2016 ainda, Isso, né? Fala um pouquinho do Terra Desmedida. O Terra Desmedida foi uma obra, né, muito bonita. Ela se passa no sertão do Brasil, é uma obra brasileira. E surgiu através de um curso que eu fiz com a Regina Rebelo. Um curso de teatro que a gente fez. E nesse processo desse curso a gente foi descobrindo essa peça. A gente leu essa peça além de outras. E o grupo se apaixonou por essa peça. E aí começou a surgir as ideias de cenário, figurino, sotaque. A gente fala que ele é um poema nos palcos. Porque ele fala de uma história de amor tão pura, tão linda. Mas que para a sociedade, para... ali a região do sertão não foi vista com os bons olhos, né? Mas é um espetáculo lindo, infelizmente ele acabou, a gente não apresenta mais ele por diversos motivos, por conta de elenco, por conta de produções, direitos, então ele foi um processo que durou assim mais ou menos uns 3 anos e a gente teve que encerrar esse ciclo com muita dor no coração, mas uma obra linda, um espetáculo lindo, com uma direção maravilhosa também da Regina, que faz um trabalho impecável, grande Regina, a dama do teatro ituano. E ela faz um trabalho, eu sou muito fã do trabalho dela, um trabalho impecável. E o Terra teve isso, né? Teve esse poema nos palcos, essa história que a gente pôde trazer aqui para nossa região. Depois, em 2017, veio uma peça de Nelson Rodrigues, é isso? Isso, veio Viúva, Porém Honesta, uma obra de Nelson Rodrigues, também que é um autor brasileiro, que foi um convite do Juliano Mazurk, lá do Teatro Nós Mesmos. E foi um personagem delicioso que eu tive a oportunidade de fazer, que foi o Dorothy Dalton, que ele é um fugitivo da FEBEM, que ele é um homossexual, né, fugitivo da FEBEM, e ele não tem muitas papas na língua, não. Ele fala o que ele tem na cabeça, o Dorothy Dalton, e ele é um personagem divertidíssimo também, foi um presente que o Juliano pôde me dar. E um processo também gostoso, porque eu nunca tinha feito nada de Nelson Rodrigues. E as peças dele tem sempre um humor sarcástico, né? Todas as peças são intensas. E o Viúva, Porém Honesta também não fica por menos. E depois, em 2018, foi a vez de outro musical, né? Chicago. Outro musical. Você vê que a maioria é musical na minha vida, porque eu gosto mesmo. E quando alguém fala musical, eu já tô abraçando, não tem jeito. Chicago o Chicago surgiu através de uma montagem de final de ano do curso de jazz. Foi o primeiro ano que teve o curso de jazz para musicais lá no Iara Produções. E o curso de jazz era coreografado, né, dirigido pela Yara Fioravante, bailarina Yara Fioravante, que também já veio aqui. Grande Yara. Grande Yarinha. E aí ela montou esse espetáculo como finalização de curso de jazz, da turma de jazz. Então até então era só um espetáculo de dança. Isso em 2017. E aí em 2018 surgiu a ideia da gente produzir, transformar ele num musical completão, com fala, com as músicas cantadas ao vivo, com um cenário, enfim. E aí veio também esse outro personagem, que é o Billy Flynn, que ele é um advogado criminalista, mas um charlatão, que só quer ganhar dinheiro em cima. Ele a gente costuma brincar que ele é um pavão. E você já tinha colocado terno e gravata alguma vez antes? Só pra ir em casamento, só pra ir em casamento, assim, mas até então nunca. Mas um personagem muito gostoso de fazer também, e que através dele eu tive que também aprender sapateado, porque o personagem tem um número de sapateado, então aí foi um outro desafio, aprender o sapateado. Também foi uma outra área que depois eu fui pegar gosto, fui fazer aula depois, mais futuramente, por conta disso também. E Jean, aí neste ano de 2019, vocês fizeram o Piquenique no Front. Isso, Piquenique no Front é uma peça do autor Fernando Arrabal. É o gênero do teatro do absurdo, que é um gênero do teatro,
que geralmente o gênero do absurdo ele não tem muito pé nem cabeça. Se você não prestar atenção muito bem na história, você fica um pouco perdido. E essa história conta isso, conta um menino que vai pra guerra e os pais dele decidem visitar ele no meio da guerra, no meio do tiroteio, e querem fazer um piquenique no meio da guerra. Então é muito absurdo mesmo. Mas em épocas que o nosso país vem vivendo, né, muitas coisas aí, a gente achou importante falar sobre esse assunto, mesmo num tom de comédia. A gente achou importante trazer esse assunto à tona e é uma obra muito divertida, muito gostosa também. Já agora, mais pro final do ano, 2019, vocês... e você participou também, né? E vem participando, agora parece que deu uma paradinha, do Priscila, né? Isso. Rainha do Deserto. A Priscila, Rainha do Deserto, que foi a montagem de 2019 do Iara Produções. Também teve um processo de audição no início do ano, só para homens, porque a ideia é ter só homens em palco e as mulheres trabalhando nos bastidores, fazendo iluminação, som. E foi uma proposta da própria Iara Napoli e do próprio Iara Produções. Falou, não, vamos montar um musical com homens em cena. E aí a gente fez o convite para a única atriz do elenco, que é a Débora Nunes, que ela é a atriz convidada, e o elenco é formado por homens. Mentira, e tem mais 2 mulheres no elenco, que são as divas, que cantam ao vivo, porque o nosso espetáculo é cantado ao vivo, que são as divas, que é a Camila e a Fernanda Napoli. Estreamos no Temec, em Itu, no dia 19 de outubro deste ano, primeiro só o sábado, a gente ia fazer só no dia 19. Mas os ingressos se esgotaram, assim, em uma semana esgotaram o ingresso. Hein? Muito bom. E aí a gente teve que abrir o domingo. Mas a gente falou, lotou o sábado, mas acho que domingo não vai lotar. Lotou o domingo. E tem muita gente ainda procurando, querendo saber quando a gente vai apresentar de novo, porque muita gente não conseguiu ver. Então foi muito gostoso você ver a casa cheia no sábado e no domingo, e não só por ver a casa cheia, mas pela energia, né? Quando tem muita gente, a energia, as risadas, as palmas, a emoção do público parece que é maior e é contagiante pra gente. É muito gostoso. E qual é o personagem que você faz no Priscila? No Priscila eu faço uma das drags, que são 3 drag queens, né? E eu faço a Felícia, que é a drag mais nova. Ela, diferente das outras 2, né? Ela é uma drag que não tem muito se preocupar com a vida. Os pais têm dinheiro, ela não se importa muito com o que ela fala, ela não pensa muito pra falar também. E por isso ela tem algumas consequências. Mas ela, no termo, né, que a gente foi estudar um pouco do universo drag, né? Do movimento LGBTQ+, né? E ela, dentro desse termo, é a POC, né? Que é aquela que não pensa muito pra falar, que é muito ousada, que sai de casa com a roupa que ela quer. Então a Felícia também foi um personagem muito gostoso de fazer, muito divertido e engraçadíssima, né? Ela entra em cena, o público já ri sem ela abrir a boca pelos trejeitos dela. Então ela é muito gostosa, um personagem divertidíssimo, a Felícia. Bom, por 2019, então... Acabou. Acabou? Acabou. Tá de férias já. Ufa, estamos de férias, a gente deu uma pausa nos musicais esse ano, nos espetáculos em geral. A gente deu uma pausa esse ano. E dezembro já tá chegando. Dezembro já tá aí também, né? E aí, mas o ano que vem a gente volta, janeiro, fevereiro, aí a gente já provavelmente teremos algumas datas já do Priscila e dos outros musicais ainda que a gente tá rodando também. É só acompanhar pelas mídias, né, Gia, pra saber aí o que tá na programação, né? Pela própria página também do Iara Produções Artísticas, lá que eles sempre colocam. Agora, Gia, nós vimos aí nas fotos e no que você foi falando que essa profissão de ator, ela precisa de muito estudo, Sim. Não é? Como é que é? Jazz, sapateado, você falou aí, né? Curso de canto. Sim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre todos esses cursos que você já teve que fazer, workshops, né? É aquilo que a gente costuma dizer, né? O ator, assim como qualquer outra profissão, não basta você só ser ator. Você tem que ter algo a mais, né? Então você tem que ser ator, mas tem que ter uma noçãozinha de canto, ou de dança, ou de qualquer outra coisa que seja. Porque o mundo está se modificando, o mercado de trabalho está se modificando, está exigindo muito mais do ator e que ele venha com uma bagagem maior do que ele sabe fazer ou de propostas. Então, a gente tem que estudar sempre, ler sempre, estar antenado, não adianta, né? Porque falar, é ator e beleza. Não, o ator ele estuda muito, ele lê muito, ele tem que assistir outras peças, ele tem que assistir outros trabalhos para ter referências. Quando a gente é criança, eu, pelo menos quando era criança, fazia teatro porque eu gostava, porque eu achava bonitinho, muito legal. Mas quando eu cresci, que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu amo fazer isso e eu preciso me dedicar, foi quando eu fui buscar. E eu quero fazer bem feito. E eu quero fazer bem feito, exato, não quero fazer qualquer coisa. Foi quando eu fui buscar os cursos, as oficinas, os workshops, enfim, para fazer. E como eu sou muito fã de teatro musical, eu falei, não, então vamos estudar pelo caminho que eu tenho que estudar para teatro musical.
Então eu comecei a fazer aula de canto com o Caio Freire. Ele é daqui de Salto também, mas na época ele dava aula lá em Itu. Comecei a fazer canto com ele, fiz canto 3 anos com ele. Aí, depois disso, eu fiz com o Leandro Mendes também, que também é um ótimo cantor, um ótimo ator também, faz um trabalho incrível lá no Yara Produções. Fiz algumas aulas com ele também, alguns musicais também a gente atua junto, então ele deu algumas técnicas, dicas de canto também. Aí veio os cursos de teatro que eu fiz com o Ricardo Vandré, com a Yara Napoli, o Juliano Mazurchi, a Regina, né, a própria Regina Ribeiro que a gente falou. Então eu fui procurando cursos. Aí surgiu a dança. Falei, poxa, preciso fazer dança, porque, né, se eu quero teatro musical, preciso fazer. E aí o primeiro que me apareceu foi o jazz, com a Yara Fioravante. Aí fiz 2 anos de jazz com ela, e aí entrei pro sapateado, aí também comecei sapateado. E aí a gente fica assim, muita coisa. Sapateado, jazz, aí estuda aqui, estuda lá. Fiz uns workshops também com o Nando Bolognese, que é um ótimo... O Nando já veio aqui também. Opa, ele e a Hélida, né? A esposa dele, a Hélida também ótima contadora de história, uma ótima atriz. O Nando foi mais no setor, assim, de palhaços? Isso, o Nando foi mais na área do clown, da palhaçaria, O Nando, eu acredito, assim, pelo pouco que eu pesquisei de clown palhaço, ele é um dos ótimos palhaços que o nosso país tem hoje. Uhum. E que bom que ele tá aqui pertinho da gente, né? Que ele mora aqui em Itu. E aí depois também teve fiz um curso também com o Adriano Bedin, que ele é do grupo Tapa, lá de São Paulo, um famoso grupo de teatro. E o Adriano Bedin veio para Itu, no Teatro Nós Mesmos, dar um workshop também muito bacana. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele. Então, assim, a gente trabalha, né? Com todo mundo aí, não para. Faz curso, faz workshop, e aí a pessoa vem, vai dar uma aula, vamos fazer a aula. Então não pode parar, né? E Jean, de todos esses personagens aí que você já incorporou, não é? Qual deles mexeu mais com o Jean, né? O Jean. Qual personagem mexeu mais com o ator? Todos os personagens, eles marcam de alguma forma, né? Não tem jeito, eles deixam alguma marca no ator, né, em si. E como eu te falei, por exemplo, tem o Padeiro, que foi do primeiro musical, que ele é um personagem que tem um grande carinho, um grande amor. Mas todos eles deixaram alguma marca, alguma coisa. Mas eu acho que o que mais me trouxe uma dificuldade como ator, e eu acho que é o mais marcante por esse sentido, foi no Mamma Mia, né? Como eu expliquei, no início eu fazia um personagem, depois no meio do processo eu fiz um outro. Mas mesmo no início, quando eu fazia o primeiro personagem, o diretor chegou com uma proposta como a história se passa na praia, né? Uhum. Então, a maioria das cenas, todo mundo tá com roupas de praia. Então o diretor chegou com uma proposta de sunga pros meninos, pros atores. E eu, desde criança, sempre tive um problema com o meu corpo. Eu me achava magro demais. Então eu não costumava ficar sem camiseta, brincando na rua, assim, ou na frente das pessoas, até chácaras, quando eu ia com os amigos, praia. Eu era aquela pessoa que ficava com a camiseta e na hora de entrar na água, tirava, entrava, depois voltava e colocava a camiseta de novo. Por muita vergonha do corpo, né, que eu tinha. Principalmente na fase de adolescência ali também. Uhum. E aí, quando o diretor chegou com essa proposta da sunga, eu falei, bom, não dá para debater com uma proposta do diretor, né? Não sou nem louco de chegar para ele e falar, não vou usar. E aí eu peguei a sunga, levei para casa, coloquei e fiquei me olhando na frente do espelho. Eu falei, bom, é um trabalho. No palco não é o Jean, e sim o personagem que vai estar lá. Então eu preciso usar preciso colocar essa fantasia desse personagem, né? Preciso deixar o Jean de lado, esquecer o Jean, que tem vergonha do corpo, e entender que esse personagem não tem vergonha do corpo, que ele mora na praia. Ele vive de sunga pra cima e pra baixo o dia todo, então ele não tem vergonha do corpo dele. E aí foi o que eu fiz, mas assim, confesso que foi um trabalho, eu lembro difícil. Foi difícil. Eu lembro que o primeiro dia que eu coloquei, que a gente passou com o figurino, que eu coloquei a sunga, que eu fiquei na frente dos próprios amigos, pessoas que eu já tinha trabalhado, pessoas que eu tenho amizade há muito tempo. E eu lembro que ficar de sunga assim na frente foi, assim, me dava um negócio, mas foi. E hoje é engraçado, porque depois do Mamma Mia, depois de tanto colocar sunga e subir no palco e ficar ali na frente de um monte de gente, hoje eu consigo ir pra praia, consigo ir pra piscina, colocar uma sunga e tá tudo bem. Hoje eu tenho eu vou pra praia, pros lugares e não me preocupo tanto como eu me preocupava antigamente. Então, acho que o personagem trouxe isso, me agregou isso e que foi muito forte pra mim. Então agora vamos falar do Jean jornalista. Jornalista. Não é? A ideia de fazer a faculdade de jornalismo
surgiu assim, meio no último ano da escola, todos os seus amigos ali decidindo, vou fazer nutrição, gastronomia, engenheiro, advogado, né? Todo mundo escolhendo já a sua profissão e eu falei, gente, eu não... Para onde eu vou, né? E naquela época eu já fazia teatro. Só que eu não pensava em me profissionalizar com teatro, ou ser profissional, ser um ator, trabalhar profissionalmente com isso. Eu tinha o teatro como um hobby mesmo. Eu falava, não, eu preciso escolher um curso onde eu tenho a minha profissão ali, carteira assinada, registrado, tudo meu certificado, tudo mais, preciso ter essa profissão. E naquela época eu não tinha intenção de fazer uma faculdade de teatro, nem nada. E aí foi quando eu comecei a estudar, geralmente nas escolas, né? Eu não sei se ainda hoje tem, mas na época que eu estudava tinha muito, que eram as feiras da profissão, feira de profissão, né? Onde na escola sempre tinha um dia e vinha um advogado, um arquiteto, um engenheiro, para falar um pouco da profissão deles, falar como é o mercado, para os alunos geralmente dos últimos anos, assim. E eu não fui numa dessas que foi um jornalista, eu nem lembro quem que era, inclusive foi na escola onde eu estudava, lá em Itu. E eu falei, cara, é interessante, é isso, que legal. E eu fui pesquisar mais sobre, e foi quando eu me apaixonei pelo jornalismo. E aí entrei na faculdade, fiz aqui no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, no CEUNSPEC de Salto, desculpa. Entrei em 2010 e me formei em 2013. Mas já dentro desse processo da faculdade, eu já, sempre quando tinha algum trabalho, eu sempre levava pro lado teatral ou pro lado artístico. Você já começou a ver o uso do jornalismo como alavanca cultural. Como uma alavanca cultural. Eu lembro que tinha um professor que até brincava comigo, falou assim, imagine, adivinha qual vai ser o tema do Jean. Então, sempre era, realmente, tem que fazer um vídeo documentário de alguma coisa na aula de vídeo, né? Na aula de reportagem e entrevista. Então, vamos fazer um vídeo de reportagem? Então vamos entrevistar algum ator, vamos entrevistar alguma peça teatral. Então eu sempre levava para um caminho artístico, sempre. Acho que é por ter esse lado mais artístico, por gostar. Então, graças a Deus, na faculdade eu sempre consegui conciliar o jornalismo com a área artística, com a área cultural. Todos os projetos que eu me envolvia dentro também eram projetos culturais, ou eram projetos artísticos que tinham a ver com ou dança, ou teatro, enfim. Aí eu me formei, aí eu fiquei um tempo trabalhando em alguns jornais de Itu, alguns jornais impressos, então trabalhei no Federação, enfim, em vários outros, em sites também lá em Itu. E aí, em 2016 eu entrei numa empresa de assessoria de imprensa. Até então eu nunca tive contato com assessoria. Não aprendi o básico na faculdade, mas nunca tive essa experiência na prática. Entrei numa empresa de assessoria de imprensa aqui em Itu, por onde eu fiquei 1 ano e alguns meses, não lembro de qual era, acho que 1 ano e uns 2 meses eu fiquei. E aí eu precisei sair, e aí abracei um projeto com uma outra amiga lá em Itu, que ela tinha uma revista na época, uma revistinha, uma revista principal, e aí a revista também, infelizmente, não deu certo. Mas mesmo assim, quando eu saí da outra empresa, eu falei, eu quero trabalhar com assessoria. Gostei disso, é isso que eu quero fazer. Achei, é um caminho muito legal da área do jornalismo, e quero. E foi quando eu comecei. E aí, mesmo trabalhando na revista com essa amiga, eu já atuava no ramo da assessoria de imprensa. E aí, chegou um momento da vida que eu falei assim, e aí, infelizmente, a revista não deu certo. Eu falei, bom, não posso ficar parado. Não posso ficar. E aí eu vi vários amigos montando também. Amigos que foram para outros caminhos, amigos da época de faculdade, abrindo suas próprias assessorias de imprensa nas suas cidades. Eu falei assim, bom, interessante. Mas sempre a gente tem um medo, né? Um pezinho do medo, né? E aí ficava aquele medo, mas será que eu vou conseguir cliente? Mas não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Então você sempre tem aquele... Você se boicotando. Boicotando, sempre. E aí foi quando eu decidi, na verdade, aí a Pino, assessoria de imprensa cultural, surgiu, a Pino por conta do meu sobrenome, né, Jean Lucas Almeida Pino, e achei que, bom, o Pino remete a ponto, localização, Pino, né, um ponto ali. Então, um ponto de cultura, um ponto de informação cultural é a Pino Assessoria, né, explicando rapidamente o porquê da Pino Assessoria. E aí foi numa brincadeira com um amigo, o Eliel Carvalho, que é um amigo que, me incentiva bastante. Ele falou, monta a Pino Assessoria, e ele começou a brincar. Aí eu falei, Pino Assessoria é um bom nome. E na época eu fazia assessoria e falei assim, bom, eu preciso treinar então. Então eu comecei a pegar os meus próprios trabalhos do Iara Produções, a própria escola Iara Produções, e fazer assessoria dos espetáculos. Falei assim, bom, vou mandando pra mídia, vou escrevendo aqui pra não ficar paradinho também, né? E é uma delícia a gente receber os releases dele, porque são alegres, chamam a atenção. Sempre começa com bom dia, tá chovendo por aí, né? Preparou o guarda-chuva hoje que tá chovendo. Muito bom,
que tem que ter essa brincadeira, né? É que eu sou assim. Então eu gostaria de receber uns e-mails de... Se eu trabalhasse no ramo, né, no jornal, revista, eu gostaria de receber e-mails de assessores divertidos. Porque a nossa rotina já é tão maçante por si só. Então se você não tenta quebrar essa rotina de uma forma alegre, divertida... E eu sempre penso assim, eu quero que a pessoa leia o release ou o e-mail como se eu estivesse contando pra ela. E se eu estivesse contando pra você, eu estaria contando rindo, eu estaria contando me divertindo. Então é assim que eu espero que as pessoas leiam os meus releases. Então tem sempre uma pegada engraçadinha. E aí eu comecei treinando. E aí eu vi que rolava isso. Então aí na época o Juliano da Nós Mesmos falou, olha, Gê, você não quer vir fazer assessoria aqui pra gente? Aí falamos sobre valores, sobre como seria a nossa forma de trabalho. E aí rolou. Então hoje tem o Nós Mesmos, né? Nós Mesmos. Quem mais? Eu faço pra escola, Yara Produções Artísticas também, pros espetáculos da Yara. Aí surgiu a Yara Fioravante, como ela é bailarina, e eu quero pegar coisas diferentes de assessoria para trabalhar esse ramo da arte diferente, né? Então eu fiz o convite para ela, então ela é uma cliente convidada. Falei, posso fazer assessoria para você? E ela falou, com o maior prazer. Então eu ajudo ela também no trabalho dela. Teve Arte no Beco também, né? O Arte no Beco, com a Maitê Velho e a Sabrina Souli, também é um trabalho deliciosíssimo também. Então sempre quando tem o Arte no Beco, elas me convidam, Gê, vem fazer assessoria pra gente e tal. E o Bem Cadeira de Rodas, que é do grupo Os Más Companhias, que é um espetáculo também que eles estrearam esse ano, que é com o ator o Rafael Cavaquini e o Will Bassi. E eles me convidaram para fazer assessoria para eles, que inclusive os dois também já estiveram aqui. E alguns eventos que surgem, né? A pessoa, ou alguma loja, ou agora chega final de ano, as escolas de dança estão formando suas produções de final de ano. Aí eles entram em contato comigo e falam, Gê, você não quer fazer assessoria da escola para ajudar a gente a divulgar a apresentação de final de ano, ou o nosso curso? E quem quiser entrar em contato com a Pino Assessoria Cultural, deixa um telefone para contato, né? Algum evento, alguma escola que precise de uma assessoria cultural para algum evento. Legal. Ou algum artista que ainda não faz parte do seu hall aí, né? Bom, pode entrar em contato então pelo Instagram da Pino Assessoria ou pelo telefone 11 97518-0288 através do WhatsApp ou ligação também. E também pelas minhas redes, né? Minhas páginas pessoais, que é Jean Lucas Almeida Pino ou Jean Pino. Você encontra também tanto no Instagram quanto no Facebook. Então é só entrar aí, a gente conversa, a gente bate um papo. Jean, como é que é essa vida de ter que se equilibrar entre teatro e jornalismo? É uma loucura, né? É loucura, assim, as pessoas não acreditam muito. Ainda é um universo muito, muito distante, assim, para as pessoas que estão acostumadas que são acostumadas com trabalho em empresa, né? A própria família mesmo, né? Minha própria família... Um emprego tradicional, né? É um emprego tradicional, né? Que tem ali carteira registrada e tal, né? Trabalho em empresa, tem horário para sair, horário para entrar. E tanto o teatro quanto a assessoria, não que não exija um tempo, não é nada disso. Eu também tenho a mesma... disciplina. A mesma disciplina que qualquer outro trabalho. Mas ele é mais maleável, né? Então, assim, claro que a minha rotina é sempre uma loucura. Mas, geralmente, os ensaios dos espetáculos é à noite ou aos finais de semana. O que me permite, então, durante manhã e tarde, focar para assessoria de imprensa. Fazer release, fazer cursos online. Eu tenho pegado muito curso online para fazer dessa área, né? Então, fazer cursos online, assistir vídeos, porque a gente tem aí a internet, hoje tem o YouTube, que tem diversos materiais, principalmente para jornalista, principalmente para ator, em qualquer área. Então, assisto muito vídeo no YouTube também, de oratória, de redação, enfim, assisto muita coisa para poder também sempre me atualizar também. E aí, sempre procurando também, bom, como que a mídia está divulgando um texto teatral? Como que eles estão... Então, eu sempre estou lendo também textos de outros sites, portais, em jornais, em revistas, para saber como que a assessoria de imprensa, as assessorias de imprensas culturais estão trabalhando atualmente. Então, eu tento me organizar assim. Então, manhã e tarde, mais assessoria. E de vez em quando, na semana, quando eu tenho um tempinho, eu pego para dar uma estudada em texto, estudar algum passo de coreografia de dança, enfim. Mas, geralmente, eu dedico os meus horários da noite e aos finais de semana pro teatro.
Muito bom, Jean. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu- Parabéns por essa Obrigado. carreira já aí de mais de 10 anos nos palcos, no Obrigado. teatro, né? Obrigado, menina. Obrigado mesmo pelo convite. Eu fico muito feliz. E saiu nossa entrevista, né? Tava um pouco Até que nervoso. enfim, né? Até que Mas enfim. saiu, que bom. E, ó, sucesso para Pino Obrigado. Assessoria Ah, Cultural. muito obrigado, menina. Agradeço. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração. Até lá!